Estamos combinadíssimos, Vitor. Muito obrigada. E olha, Gerardo Portela, já aqui do meu lado, no estúdio do Rio de Janeiro, ele é especialista em gerenciamento de risco. Então já volto aqui para analisar, eu volto ao assunto para analisar com ele os passos que estão sendo dados pela Prefeitura, já que o mais importante neste momento é a segurança de quem anda neste momento na cidade do Rio de Janeiro. Gerardo, até já. Ok. Agora eu trago informação que acaba de chegar para a gente aqui. Um dos acusados de ser o responsável pelos prédios que desabaram na comunidade da Muzema, aqui no Rio, se entregou hoje à polícia. Rafael Costa se entregou depois de uma negociação entre a delegada Adriana Belém e o advogado dele. O Rafael vai responder por homicídio doloso qualificado. Os investigadores dizem que, ao vender os apartamentos, os prédios que desabaram, ele assumiu o risco de matar alguém. Há também uma investigação por organização criminosa e lavagem de dinheiro. O desabamento dos prédios na Muzema aconteceu há pouco mais de um mês e deixou 24 mortos, muitos da mesma família. Centenas de pessoas ficaram sem casas. Gerardo, seja bem-vindo. Obrigado, Aline. Uma pena que, para falar dos mesmos problemas, com consequências parecidas, né? Felizmente, dessa vez, não noticiamos pessoas que perderam suas vidas, né? O que aconteceu em fevereiro, em abril deste ano, quando o Rio de Janeiro passou por 2 temporais catastróficos para a cidade, né? Mas os problemas se arrastam. Ontem esse teto desse túnel super importante que liga a Zona Sul à Zona Oeste da cidade desabou. Felizmente só tinha 2 pessoas dentro do ônibus que passava ali pertinho na hora. O motorista fez uma manobra para bloquear a pista, né, impedir que outros carros passassem por ali naquela hora. Mas a gente fica se perguntando o que poderia ter acontecido. Né? E agora há um esforço da Prefeitura para tentar liberar um dos trechos, uma das direções, na verdade, né, para a Zona Oeste, porque o trânsito está complicadíssimo, já que outra via também que faz esse mesmo trajeto está bloqueada por conta de um deslizamento de terra também. A Prefeitura está encurralada e precisa dar uma resposta, né? Sim, o Rio de Janeiro está em estado de crise. Nós estamos numa situação difícil para transportar pessoas de 2 grandes centros, né? A Barra da Tijuca, Zona Oeste, e o restante da cidade, Zona Sul, principalmente. É claro que tem que haver uma tentativa para tentar liberar alguma coisa, mas não pode ser entendido como uma liberação plena. Isso, na verdade, é uma liberação assistida, penso eu, monitorada por especialistas que vão ficar ali 24 horas, porque a gente sabe que há riscos ainda. Eu acredito que a Prefeitura esteja viabilizando, em meio a uma situação extrema de crise, um caminho mínimo para aqueles que necessitam passar. Ou seja, fica aí a indicação das pessoas, né, dos moradores, para evitarem passar nessas vias, mesmo que liberadas. Deixar só para aqueles que realmente precisam. Usar o metrô, usar as outras vias que são o Alto da Boa Vista, a gente tem também a Grajaú, Jacarepaguá e tem a linha amarela. Então, eu penso que é um momento difícil para a Prefeitura. Imagine que desde fevereiro são várias campanhas virando noite para fazer frente a repetidas tragédias. Então, é um momento difícil para a cidade. E é preciso entender que a gente vai ter que reduzir um pouco as atividades na segunda-feira, trabalhar à distância, pensar em coletivamente. E, é claro, depois fazer as lições aprendidas para que as coisas não se repitam, porque é com esse objetivo que a gente volta a esses assuntos, não é só pela tragédia em si, né? Eu venho com muita frequência, às vezes, pensando na tragédia. Não, eu penso na lição aprendida para que a tragédia não se repita. E a gente está vivendo aqui uma lição aprendida que temos que cuidar das nossas encostas. É uma questão de tempo. Ali era para ser, Aline, uma via normal, como é na Niemeyer, por exemplo. Mas como tem a universidade muito próximo, para evitar o ruído extremo, ia fazer um eco ali, eles criaram essa estrutura que é extremamente leve e não resiste carga, né? Mas se há um deslizamento, empurra, né, porque aquilo é simplesmente apoiado, não há uma ancoragem, são elementos que não é para resistir nenhum tipo de carga, eles deslizaram e caíram sobre a pista. Mas isso não deveria ter sido calculado, porque assim, esse túnel aí, gente, vocês veem na imagem, chamado de túnel acústico, ele é chamado assim porque, na verdade, como o Gerardo falou, não era um túnel, ele era uma via ali, mas por conta do barulho que causava na passagem ali dos veículos que trafegavam por ali, foi construída essa cobertura, que parte dela que acabou cedendo ontem. Agora a gente olha do alto, dá para ver aquela encosta enorme
sobre aquele ponto do agora túnel acústico, e a gente se pergunta, quando aquilo foi construído, não se pensou que aquilo pudesse acontecer, como sempre acontece no Rio, em costas já encharcadas por chuvas anteriores, como aconteceu nesse deslizamento de terra na comunidade do Vidigal, né, na quinta-feira. Com certeza. Desmoronou, caiu de novo porque já estava encharcado, quer dizer, então não tem que esperar uma chuva forte chegar, os milímetros serem atingidos para que as sirenes sejam acionadas e as pessoas retiradas, né? Não, quer dizer... Aline, você está correta. No projeto, tudo isso é pensado, tá? E você trabalha sempre em engenharia com margens de segurança, a gente chama de coeficiente de segurança. Então é sempre, se está envolvendo a vida humana, o pilar tem que ter um tamanho 1, ele vai ter o tamanho 4, né? 3, 4. Para poder justamente, quando acontecer algo fora dos padrões, a estrutura suportar. Agora, ao longo dos últimos 40 anos, o que a gente tem visto no Brasil? Não é só no Rio, né? Está acontecendo em Brasília, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. O que a gente tem visto? Ao longo de 40 anos, não é dada a atenção certa, no tempo certo, na manutenção. E essas margens de segurança, elas vão sendo consumidas. As estruturas vão ficando mais vulneráveis, as encostas elas vão começando a ampliar, não há um monitoramento adequado, e você vai evoluindo aquele quadro negativo até que chega uma hora que você não tem mais margem nenhuma e aí começa a acontecer os problemas. É um problema de percepção de risco, de cultura de segurança do país. Agora, aqui no Rio, ainda com o agravante da chuva pesada que nós tivemos e da nossa topografia. Muito peculiar. Agora, ali, com certeza, é viável resolver aquele problema. Porque, para a engenharia, o desafio nos motiva. O túnel Santa Bárbara, quando foi construído, lá na década de 50, tivemos 40 pessoas mortas. Desmoronou, ficou 11 anos parada a obra. E hoje tem uma caverna em cima do túnel. Poucas pessoas sabem disso. Olha. Totalmente consertada e está lá há décadas, íntegro. É só você fazer manutenção. Então ali a solução de engenharia existe, mas a manutenção tem que acontecer ao longo da vida útil. Senão a gente tem problemas como esses. Lições que devem ser aprendidas, pensando no que a prefeitura deveria ter aprendido com essas duas chuvas fortes de fevereiro e de abril, né? O prefeito Marcelo Crivella alterou vários protocolos, né? Como aquele que define quando uma sirene deve ou não ser acionada numa comunidade. A princípio, no projeto original da prefeitura, as sirenes devem ser acionadas depois que se atinge 45 milímetros de chuva. Em abril, a gente viu que com muito menos, comunidades sofreram bastante, pessoas morreram, inclusive, por conta disso. Só que a gente viu que aquele deslizamento que aconteceu na quinta-feira foi numa encosta que fica ali perto da Niemeyer, que por isso foi interditada mais uma vez. Já tinha ali um efeito da chuva anterior, então já tinha chovido no dia anterior também. Quer dizer, e desmoronou por isso, mais uma vez. Não tem como a gente recalcular esses parâmetros, pensando também em chuvas que se dão num curto intervalo de tempo, quer dizer, não só esperar atingir aquele volume de chuva daquele dia, Gerardo? O Centro de Operações Rio trabalha com esses protocolos e ele só pode mudar o estado da cidade, as sirenes só podem ser acionadas dentro desses protocolos. Mas os cenários mudam, né? A gente, às vezes, faz um cálculo e você percebe que os cenários mais severos estão surgindo. Chuvas mais intensas, chuva que não acontece há mais de 20 anos. Então, os ajustes nos protocolos, eles são esperados. O que não é esperado é cruzar os braços e deixar o protocolo parado e não alterar. Agora, nós temos no Rio uma situação muito adversa. O que está acontecendo esse ano no Rio é muito fora dos padrões. A gente está em maio. Chuvas de verão em maio. Né? Então, uma coisa bastante fora dos padrões. Então, e também uma sucessão de problemas sobrecarregando toda a estrutura do Estado. Isso tem que ser considerado também. Mas o Brasil como um todo precisa levar sua cultura de segurança. O que a gente vê por aí é que nem sempre, quando o país passa por uma crise, né, é aí que a gente vê a verdadeira pirâmide de valores, porque o cobertor fica curto e você tem que dar para aquilo que você acha que é importante, que tem valor. E a segurança tem sido negligenciada, tanto que a gente tem tido acidentes no país todo. Falando em cultura de segurança, Gerardo Portela continua aqui comigo. A gente vai trazer uma outra situação bastante absurda que vem lá de Minas Gerais. Em Barão de Cocais, interior mineiro, uma simulação de fuga foi feita hoje por conta do risco iminente de rompimento de uma barragem também da Vale, mais uma vez. Isso pode acontecer a qualquer momento. Mais de 1.600 moradores participaram desse treinamento, mas isso corresponde a menos de 1/3 da população que deveria participar.
Bombeiros, agentes da Defesa Civil e funcionários da Vale deram orientações sobre o que fazer caso ocorra esse rompimento. O tempo que levou para as famílias deixarem a área de risco foi de 43 minutos. Alguns moradores protestaram durante o treinamento pedindo mais segurança. Essa barragem está no nível máximo de alerta há cerca de 2 meses. A Vale informou que tomou medidas adicionais de prevenção na mina e instalou contenções para reduzir o avanço de rejeitos se a barragem romper. Gerardo, esse assunto mexe muito comigo. Todos nós fizemos, com muita intensidade, a cobertura de Brumadinho em janeiro deste ano. Mais de 230 pessoas que morreram foram identificadas, ainda desaparecidos por lá. E a gente se pergunta que lições ficaram disso também, né? A população de Barão de Cocais, essa comunidade que passou por esse treinamento hoje, vem sofrendo desde fevereiro. Em fevereiro teve um alerta de rompimento, 200 pessoas foram retiradas de casa na época. Aí em março mais um alerta, aí a Vale foi lá, levou engenheiros para checar a situação. De fato é perigoso, mas ninguém precisa sair. Quem consegue dormir depois disso? Aí hoje passam por um treinamento diante de um risco iminente. A gente não consegue entender como diante de um risco iminente eles continuam lá. É verdade, Aline. Toda instalação industrial, ela só entra em operação depois de uma análise de risco. E quando a comunidade vizinha está dentro dessa área de risco, que pode ser afetada, é obrigatório que se faça a orientação dessa população e faça sucessivos treinamentos de simulados, tá? Imagine que você mora num local do lado de uma empresa, mas essa empresa não fala nada, você acha que está seguro e de repente, por causa de um acidente com repercussão como nós tivemos, você passa a descobrir que você precisa fazer esse treinamento. Soma-se a isso o estado emocional das pessoas que estão com medo do acidente acontecer. E soma-se a isso também uma anunciação de que alguns parâmetros de segurança estão fora do seu caminho ideal e que pode acontecer um acidente a qualquer momento. É muita pressão para um cidadão comum. Nossa. Mas o fato é que a chance de sobrevivência deles passa por esse treinamento. E na minha opinião, aqueles que puderem sair, é um bom momento, sem pânico, né? É a hora de fazer a visita àquele amigo, àquela família, perturbar um pouquinho algum familiar, porque se há esse reconhecimento de parâmetros fora do ideal, é porque alguma coisa de muito séria pode vir a acontecer. E a melhor maneira de agir é antes do problema. A atenção certa é sempre aquela atenção que é dada antes do problema. A atenção que se dá depois já é uma reação, não é verdadeiramente uma prevenção. Então, eles precisam entender a realidade onde estão inseridos, os riscos que existem. A companhia está fazendo o correto em alertá-los. O problema é que isso deveria ter sido feito desde a primeira atuação operacional da unidade. Esse é o entendimento que eu tenho como profissional. Pela simulação que foi feita então hoje à tarde com parte da comunidade, 1/3 dos moradores de Barão de Cocais participou dessa simulação, desse treinamento numa situação que pode de fato se concretizar a qualquer momento, que é o rompimento da barragem nessa região. Eles demoraram 43 minutos para evacuar o local. A gente leigo aqui pensa, 43 minutos é muito tempo, né? Na verdade, aí que entra a parte da experiência, né? Eu trabalho com simulações computacionais, inclusive de escape e abandono, seja de uma unidade pequena, um avião, até uma unidade grande, uma cidade como essa. E 43 minutos, eles levam em consideração a última pessoa. Isso não significa que todo mundo vai chegar em 43. Pode ser que 90% chegue em 15 minutos, 10 minutos. Mas o último, o atrasado, sempre tem um atrasado, é esperado que seja nesse tempo. Mas o que precisa saber é se esse último, de onde ele sai, esse tempo é suficiente para ele sobreviver. Porque se não for, os engenheiros têm que corrigir a rota de fuga dele, corrigir os parâmetros envolvidos, os alarmes, as sirenes, tudo mais que está sendo feito para que essa pessoa não se torne uma vítima. Será que isso está sendo feito? Eu espero que sim, porque eu confio nos engenheiros que estão trabalhando lá e caso não estejam fazendo, fica aí a oportunidade. Gerardo, vamos saber, vou atrás dessa resposta ainda neste sábado com as nossas equipes que estão em Barão de Cocais acompanhando este dia de treinamento. E eu te agradeço pela participação aqui no nosso plantão, dividindo seus conhecimentos no momento que temos tantas perguntas e preocupações. Obrigado. Gerardo, obrigada.